Nada assim exagerado, que eu não gosto. Coisa muito exagerada. Então, aí hoje a nossa ideia aqui é conversar um pouquinho sobre a questão da sigla CRS, né? Que é uma cirurgia de redesignação sexual que tem vários aspectos, né? Uma coisa que eu achei interessante é que um médico especialista em pessoas trans comentou, eu já vi ele falando várias vezes, Dr. Martins, sobre essa questão de ser uma cirurgia que, ao contrário do imaginário popular, do que as pessoas pensam e acham, são uma minoria, são poucas mulheres trans que, de fato, têm essa disforia. Oi, Dani, tudo bem? Tem essa disforia e também, por ter essa disforia, elas se submetem a esse procedimento cirúrgico, né? Mas a maioria não. Por incrível que pareça, a maioria não, né? E essa maioria é uma coisa interessante porque existem vários tipos de disforia, mas mais diversas possíveis, né? Oi, Fabiane. As mais diversas disforias possíveis. A minha, por exemplo, a maior disforia que eu tinha era a questão da voz, né? Me incomodava muito porque eu tinha essa questão de conversar com as pessoas, né? E aí vinha aquela situação desagradável da pessoa no telefone conversando com você, né? E aí solta lá um senhor no meio da conversa porque está ouvindo ou não está vendo a pessoa, né? E mesmo vendo, para mim sempre foi muito desconfortável essa questão da voz, né? Eu fiz as cirurgias, resolvi essa questão da disforia, estou tranquila com relação a isso. Então, voltando a falar sobre a CRS, que é a cirurgia de redesignação sexual, também chamada de afirmação sexual. Antes também foi chamada de confirmação de sexo. Então, à medida que vai evoluindo, as coisas vão se desenvolvendo mais, né? As pessoas vão começando a entender palavras que façam mais sentido para as pessoas que são trans, né? Então, a afirmação sexual faz muito sentido, pelo menos para mim faz. Para as amigas que eu converso também faz. Tudo bem, Helena? Bem-vinda. Nós estamos falando sobre CRS hoje. Então, assim, dentre as disforias que existem, hoje nós vamos tocar em alguns aspectos sobre isso, né? Sobre essa questão. Então, quais são esses aspectos? Cirurgia. A princípio, toda e qualquer cirurgia implica em você fazer alguns exames, implica em você se preparar psicologicamente, fisicamente, com os exames necessários, etc. Tem que ter um laudo que é um laudo que diz que você tem risco para aquele tipo de cirurgia baixo, médio, elevado. Tem umas tabelinhas aí que os cardiologistas costumam escrever lá uns códigos muito código e aí você vai fazer a cirurgia. Mas também tem um aspecto que envolve essa de cirurgia de redesignação sexual, que na minha opinião é uma questão que com o tempo, oi Vicky, tudo bem? Com o tempo vai mudar até haver uma compreensão de um respeito social pelas pessoas trans, no sentido de entenderem que elas são capazes de decidirem sobre essa questão das suas próprias cirurgias. Hoje existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina estipulando tudo. Outro beijo grande e um abraço. Aí existe essa questão que envolve a necessidade criada, né, pelo Conselho Federal de Medicina de 2 laudos. Um dos laudos é de uma psicóloga e o outro dos laudos é de um psiquiatra ou psiquiatra. Enfim, e exige também um período de tempo de 1 ano de acompanhamento dos dois, né? Da psicóloga e do psiquiatra. Só que assim, os psiquiatras e as psicólogas, os psicólogos, eles estão entendendo que essa história de estipular um prazo de 1 ano, ela carece de um sentido real de necessidade sobre isso, né? Então você pode conseguir conversar principalmente, porque também tem outra coisa, você vai numa psicóloga do plano de saúde, ou mesmo no atendimento que não seja especializada, ou no psiquiatra que não seja,
É a maior dificuldade. Primeiro que não vai entender nada nem do que a gente está falando. Eu fui em 3 psicólogas usando essa possibilidade de plano de saúde. Nenhuma das 3 tinha feito nenhum tipo de atendimento para pessoas trans. E fica difícil, porque no meio da conversa, lá conversando, tal, aí eu, obviamente, fui falar qual era o objetivo de eu estar naquela consulta, né? Aí eu falei, então, porque eu sou mulher trans, eu estou interessada na cirurgia de redesignação e tal. Aí ela, sabe, você é trans? Eu falei, faz meia hora que eu estou aqui falando sobre esse assunto, né? Então, assim, a gente percebe uma total falta de informação. Tudo bem, Alana? Total falta de informação das pessoas, psicólogas e psiquiatras, sobre esse assunto, né? Então, raramente, mas existem algumas exceções a essa regra, felizmente. E eu mesma conversei com um psiquiatra de São Paulo, especializado em criança trans, adolescente trans, adulto trans, e assim, com especialização na USP, Hospital Universitário, etc. Então, é isso mesmo, Vic. Então a gente chega lá, eles nem sabem nada. Eu falei assim, olha, eu cheguei para uma psicóloga e falei, se o problema for fazer o laudo, eu consigo modelo de laudo. Olha que ponto, né, que a gente chega, né? Consigo modelo de laudo para você fazer. Mas o problema é exatamente esse, total falta de informação dessas pessoas da área, né? Total. E aí, por isso que a gente fica conversando entre nós, né? Não sabe nada mesmo, não, isso aí, não sabe não. A gente fica conversando entre nós. E assim, eu estava analisando, e também não é por culpa deles ou delas, é porque nas faculdades que eles fizeram, e normalmente, isso é desinformação, nas faculdades que eles fizeram, e normalmente, eles não têm muita atenção para essa disciplina. Até eu já conversei com alguns médicos, falei assim, o que vocês aprendem na faculdade lá? Não tem uma disciplina que explica sobre essa existência de pessoas trans? Não tem algum tipo de informação mais científica para vocês, né? E tanto o pessoal na área de saúde quanto o pessoal na área de saúde, que eu me refiro assim, atendimento básico, tipo enfermagem, tipo médicos de modo geral. Então assim, a gente percebe que é uma coisa nova para eles, né? Também, né? Para esses profissionais. Mas ao mesmo tempo, existe portarias, tem um monte de coisa aí, resoluções, portarias, decretos aí, tem uma documentação, não falta. Então, às vezes, também não há muito interesse, né, desses profissionais quererem se especializar ou se interessar, eu não sei exatamente qual é a questão. Mas nós que queremos fazer as cirurgias, até enquanto não chegar na cirurgia de afirmação de sexo ou redesignação sexual, não tem problema, você não precisa de laudo para nada, tu vai lá, conversa com o médico, você, enfim. Então a exigência que existe hoje é 1 ano de terapia, já não gosto nem dessa palavra, mas é 1 ano de acompanhamento psicológico, 1 ano de acompanhamento psiquiátrico, para que depois disso o médico ou a médica, ou a psicóloga ou o psicólogo te forneça um laudo de 2 páginas, 5 páginas que seja, entre aspas, dizendo sobre a sua questão, indicando ou contraindicando a cirurgia. Olha, para minha forma de ver, tudo está errado. Eu espero que chegue um dia que a gente possa simplesmente ir ao médico, ter atendimento ali, consultar, conversar. É lógico, eu penso assim, tem que ter, sabe, tem que ter uma coisa mais humanizada. Eu gosto dessa palavra, humanizada. E ao mesmo tempo tem que ser uma coisa mais objetiva, né? Então assim, olha só, aí a pessoa está vivendo no gênero há 3 anos, 5 anos, sei lá quantos anos, e vai fazer 1 ano. Para quê? Né? Oi, Manu, bem-vinda, tudo bom? Mas vai ficar mais um ano fazendo isso tudo, para quê? Para quê? Sinceramente, eu não vejo razão, por mais que eu tente entender. O que eu penso, assim, até 18 anos, tem a questão que envolve... Oi, Ana, tudo? Até os 18 anos de idade, tem a questão que envolve os pais, a responsabilidade jurídica, penal, etc. e tal. Tudo bem, sempre civil também.
sem problema nenhum. Mas dos 18 para frente, existe uma coisa que a gente tem que ter direito de exercer a autoridade sobre os nossos próprios corpos, né? Então, assim, chama autodeterminação dos corpos. Tem a autodeterminação dos povos, né? E por aí vai, né? Oi, Roberta, tudo bom? Bem-vinda. E aí, nisso tudo, a gente tem que lembrar daquele ser ali, daquela mulher ali, que é a mulher que está ali. E tentar, sabe, não dificultar, né? Hoje eu vejo uma grande dificuldade para tudo, sabe? Você vai atender, um profissional não está preparado. E aí não sabe direito de te atender. E aí você vai no contexto da legislação. A legislação, o Conselho Federal de Medicina fala 1 ano mais um laudo. Nossa, isso tudo é muito desgastante, nem sei que palavra que eu uso aqui. Mas totalmente fora da realidade da gente. Nós já somos mulheres, não temos nenhum tipo de questionamento. Vivemos do gênero feminino 24 horas. Há mais de anos, vários anos. Então eu penso que tinha que ter uma coisa mais equilibrada. Conversando com uma psicóloga que essa que eu conversei, a notícia boa é que eu já estou com os 2 laudos, né? Agora é só marcar a consulta, que já marquei com o Martins, né, Dr. Martins. Enfim, dá andamento a isso tudo, né? Que é uma coisa que parece que cada vez fica mais assim, né? E eu queria passar uma notícia boa. Qual é? É que eu, conversando com esse psiquiatra, né, e conversando com essa psicóloga, há um entendimento desses profissionais de que essa parte da legislação está desatualizada, de fato está, né? Se eu pegar a legislação, tem mais de anos aí para trás que foi feita essa resolução. Nem me lembro exatamente, porque eu não vou chutar aqui para não errar, mas muitos anos. Então, assim, falta uma atualização da legislação, falta uma atualização daqueles, como é que chama? Os conselhos regionais de psicólogos ou federais de psicólogos, de medicina, etc., eles sempre estão se atualizando. Então, eles têm normas novas. Só que as normas novas que eles têm não é divulgado ao público, eles vão aproveitando. E o lado bom disso é que o Conselho Federal de Psicologia, se não for isso, ou Conselho Regional de Psicologia, eles têm atualizações sobre isso, né? Então, não é só cirurgia, por exemplo, que eles chamam de transgenitalização, acho que é uma coisa assim, né? Que nós chamamos de CRS, né? Afirmação de sexo. Mas tem atualizações, por exemplo, esse prazo de 1 ano não faz sentido. Então, cabe a esse profissional, a essa profissional, ter esse discernimento, e eles têm, os que são especializados em pessoas trans, têm. Pode ter certeza disso. Se você, por exemplo, aqui em Porto Alegre tem o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, São Paulo também tem, se não me engano, vamos lá, São Paulo, Porto Alegre, acho que Brasília, Minas Gerais, se não me engano, Goiás. Não tenho certeza, pode ter mais, menos eu sei que não tem. Então, esse contexto de atualização desses profissionais, para nós é um alívio, né? É um alívio, porque eles vão percebendo que não tem que esperar esse prazo todo, eles vão entendendo que isso não tem nada a ver nem com a psicologia em si, nem com a psiquiatria. A psiquiatria não espera 1 ano para avaliar ninguém, a psicologia não espera 1 ano para avaliar ninguém. E qual é o objetivo dessas 2 profissões? É terem clareza que você está em suas, vamos chamar de plena consciência mental, a sanidade mental é uma questão exatamente assim. Então, por exemplo, vamos ser bem prática aqui, se não tem problema de bipolaridade, se não tem nenhum problema de esquizofrenia e a saúde mental está boa, o papel desses profissionais é tão somente de ajudar, colaborar, no sentido de que você entenda a questão cirúrgica, início, meio e fim, ou seja, a fase da pré-operatória, pós-operatória, intraoperatória, e a partir daí, você tendo consciência também que esse tipo de cirurgia, ele é irreversível, que maravilha, ainda bem que é, mas assim, tem que ter essa consciência de que é irreversível, né?
para que você não vá para uma cirurgia desse porte sem ter noção exatamente de tudo que está acontecendo. Tem mudanças químicas depois da cirurgia. Por exemplo, é feito, esqueci o nome médico, mas é feita a retirada dos testículos, que é onde se produz testosterona. Nós, mulheres trans, já usamos bloqueadores de testosterona. Então, assim, a testosterona minha hoje está 11. E antes de iniciar essa parte de hormonização, há uns 4 anos para trás, era 570, entendeu? Então, assim, hoje eu pego um botijão de gás vazio, cheio, eu deixo pro cara trocar para mim. Porque muda a nossa, como é que chama, massa muscular, ela reduz brutalmente. Então, assim, tem esse aspecto também. E uma cirurgia desse tipo, depois do pós-operatório, a gente tem que fazer também um acompanhamento dos hormônios. Isso é importante. Enfim, então tem esse aspecto da cirurgia, que é o aspecto, vamos chamar de legal jurídico, que são os laudos, e sobre os laudos a gente já conversou essa questão do prazo, do tempo e do avanço da parte da psicologia, do avanço da parte da psiquiatria, entender que essa história desse prazo todo não faz sentido nem para eles, né, que são profissionais. Então, assim, por exemplo, até porque, vamos ser bem práticos, um psiquiatra, você chega lá para ser atendido, independente de ser mulher trans, cis, tanto faz, você vai ser atendido. O que ele vai olhar você? Ele vai olhar você, vai fazer uma anamnese, que é o nome de uma pesquisa que ele faz olhando e conversando com você, e vai chegar à conclusão, no final daquela consulta, se você precisa ou não de medicação. Por ser psiquiatra, ele vai receitar lá o que se precisar, né? Se não precisar, é só o acompanhamento, né? E pode acontecer do psiquiatra decidir te encaminhar para uma psicóloga ou psicólogo. E o acompanhamento nesses profissionais, psicólogo, também é dentro de um outro contexto, que é um contexto de, como é que eu vou dizer, entendimento claro da questão que envolve a sua disforia, se for, claro, estou falando quem entende do assunto, né? Não estou falando que você chegar lá e nem sabe que você é trans, né? Olha só. Aí eu estou falando de casos de pessoas, né? Tudo bem, Gabriel? Estou falando de casos de pessoas que são preparadas, elas têm conhecimento, estudados, formados, especializados, porque tem cursos para isso, né? Da mesma forma que um psicólogo tem uma especialização para fazer uma cirurgia, pegar um paciente que vai fazer cirurgia bariátrica ou outros tipos de cirurgias, ele também tem a preparação para a transgenitalização. Então, assim, é tudo uma questão de preparo, de especialização, a princípio. Então, considerando essa evolução desse atendimento por parte desses profissionais, hoje você não vai ter que esperar um ano, não. Não vai. Você vai, depende da competência de cada profissional. Um psiquiatra, esse que me atendeu, nós conversamos 2 horas. 2 horas seguidas. E em continuação, essas 2 horas seguidas, ele falou, eu já tenho condição de te dar o laudo. O laudo dele, 2 páginas. Depois, terminaram a consulta, ele me mandou por e-mail com assinatura digital. Tudo bem. Quando eu fui ler o laudo, eu falei, gente, esse cara é bom demais. Como é que ele conseguiu em 2 horas descobrir tudo isso de mim? Então, assim, a evolução da competência desses profissionais, do aprendizado que eles têm, das informações, das atualizações que eles vão vivenciando na carreira deles no dia a dia, permite ter esse tipo de avaliação. Então, para mim e para muitos deles, não faz sentido esperar um ano. Não faz sentido. Porque a realidade não é assim. Você não, daqui a um ano eu te digo como é que você está para fazer a sua cirurgia. Seja qual for, né? Até dei um exemplo diferente para ver que não tem nada a ver específico, é genérico. Então, vai fazer uma bariátrica, tu já tem que mudar a sua mente para depois da cirurgia, seu estômago vai estar com 50 gramas. Então, tu vai ter que ter uma mente, entre aspas, né? Uma mente preparada para saber o que alimentar. Primeiro vai ter que ser proteína, por último vai ser açúcar.
porque senão você vai encher o seu estômago e vai passar mal. Então esse tipo de preparação da psicóloga ou do psiquiatra não requer esse tempo todo, né? Mas aqui no Brasil isso é exigido como regra, né? Como regra. Então tem que ter os dois lados. Aí conversando com esses dois profissionais, eu percebi, perguntei inclusive, né? Falei assim, mas o que vocês acham disso, né? Porque eu tô achando o fim da linha, para não dizer outra coisa, né? Ter que esperar um ano. Eles falaram assim para mim, que a tendência no decorrer dos próximos anos é que esses profissionais não levem e não estão levando em conta essa questão do prazo de um ano. E mais do que isso, há vamos dizer assim, um consenso entre eles que nem o laudo é necessário. Nem o laudo é necessário para fazer uma cirurgia. Mas isso é fruto do quê? Quem são essas pessoas? São pessoas especializadas, médicos, etc., que estão no Conselho lá, Federal de Medicina, são preparados para isso. Ninguém está dizendo que é o contrário. Só que eles não entendem nada da vida, do universo, da existência das pessoas trans. Eles têm, como se, médico é assim, médico é especializado, né? Então eles pegam as informações, e distribuem nas caixinhas de lá. Caixinha 1, caixinha 2, caixinha 3. Só que nós não somos objeto para ficar dentro de caixinha, nem objeto de estudo médico. Nós somos seres humanos. Então, dentro desse contexto, eu percebi que existe mesmo, porque quando você conversa com profissionais competentes, você tem uma visão do topo da pirâmide da carreira de cada um, ou seja, das pessoas que são mais preparadas. E dentro dessa visão, há um consenso entre eles de que, assim, um ano não há necessidade. Já existe esse consenso. O outro consenso entre eles é que o laudo é desnecessário. O laudo é desnecessário, entende? Ou seja, à medida que as coisas vão caminhando, evoluindo, isso para nós é importante, porque é tão complicado a situação, porque a gente vai ter que ficar esperando coisas que, digamos de passagem, a maioria não tem esse tempo, né? Para ficar esperando assim, né? E infelizmente, né? Porque quando se fala de disforia, cada pessoa é diferente, então não pode se ficar nessas questões discutindo isso. Eu fiquei feliz com essa notícia, porque pelo menos há um consenso entre eles, e quando esse consenso se transformar numa norma, alguém vai provocar o Conselho Federal de Medicina para revogar aquela resolução. Resolução, o que é uma resolução? É um documento criado a partir de um consenso de entendimento naquele momento. Daqui a 10 anos, e olha que se passou muito tempo dessa resolução, 10 anos, 5 anos, 8 anos, 3 anos, 1 ano depois, já o consenso pode ter mudado, a ciência mudou, a medicina se desenvolveu, enfim, né? Tá, então essa é outra questão. Qual é o outro assunto? O outro assunto diz respeito diretamente à cirurgia, propriamente dita. Existem alguns tipos de cirurgias de formas diferentes de realizar. Aquela que está mais consolidada, aquela que está mais reconhecida, e aí existe um órgão, que é a WPET, que é um organismo internacional que trata da saúde das pessoas trans. A WPET, segundo me explicou uma ocasião o Dr. Martins, que é ligado, inclusive, eles têm os protocolos, atualizam os protocolos. Então, dentro desse contexto, a última, entre aspas, a mais consolidada cirurgia, acho que a expressão é consolidada, é exatamente a técnica chamada da inversão peniana. Então esse é o tipo de cirurgia. E nesse tipo de procedimento, né, não há nenhum tipo de aproveitamento dos testículos, né, só da capa externa de pele da bolsa escrotal, que vai ser invertida, e a razão da palavra inversão peniana vai ser invertida e introduzida numa cavidade nova, criada dentro do espaço que existe em todo mundo, né, em todos nós. Isso implica no seu organismo se readaptar totalmente, é uma nova realidade, totalmente diferente.
Então tem que ter consciência disso, tem que ter consciência que o processo é irreversível, tem que ter consciência que há uma queda hormonal instantânea no ato da cirurgia, porque a produção, imagina uma fábrica que produz testosterona, e essa fábrica que produz testosterona fechou, ela não produz mais. Então, naquele instante da cirurgia para frente, há uma mudança, por isso que a gente para de tomar o bloqueador de testosterona por ocasião desse tipo de cirurgia, não das outras, mas por ocasião desse tipo de cirurgia. Cada cirurgia tem uma característica, mas normalmente se interrompe alguns dias essa parte de hormônio que a pessoa está tomando por questões médicas lá, não sei quais são, mas isso que não é bom parar, a gente para, né? Se o médico falar assim para mim, tu tem que parar 3 dias antes, eu paro 5. O meu negócio é seguir a orientação médica e ainda um pouquinho mais, que eu não quero ficar para menos nunca, né? Então, isso aí eu nem penso nisso, né? Então, assim, aí terminou essa fase da cirurgia, tem o pós-operatório. Pós-operatório são 3 dias em ambiente hospitalar, que é uma coisa que para mim é difícil de digerir, mas já está digerida, né? Porque a gente vai enxergar o todo, não vai enxergar a parte. E nesse período, fica lá fazendo o que puder fazer, nem sei o que pode fazer nesse período de 3 dias. Mas vou saber, depois eu conto direitinho, faço um vídeo só sobre isso. E aí o que na prática isso significa? Você alterou a química do seu corpo, você alterou a anatomia do seu corpo, e você agora tem um corpo que te representa, que é o principal, que é o que interessa. Representa 100%, né? Porque à medida que você vai resolvendo suas disforias e tal, mas ela é emblemática tanto quanto emblemática é a das próteses mamárias dos seios, né? Que é a nossa feminilidade, naturalidade também. Então, concluída essa parte cirúrgica, tem o pós-operatório, a recuperação desse contexto da cirurgia e a vida segue adiante. O que a pessoa precisa entender é que não é essa cirurgia que vai resolver os problemas da vida dela, ou que, isso é uma coisa interessante que eu conversei com a psicóloga, né? Ou que fazer cirurgia significa não ser vítima mais de transfobia. Isso não existe. A transfobia é uma coisa cultural que a gente trabalha nessa direção para combater as ideias errôneas sobre isso, né? E aí tem alguns vídeos que eu faço, né, no intuito de quê? De abrir o entendimento, de não ficar naquela pequenez, de raciocinar com o órgão genital para definir um ser humano. O ser humano é muito, mas muito, muito mais do que o seu corpo físico. Ele tem um lado espiritual, ele tem um lado mental, ele tem uma questão que diz respeito à existência dele, né? E a gente tem consciência da existência. Os animais eu não tenho certeza, porque eu não posso afirmar, mas nós temos consciência da nossa própria existência. Então não é um aparelho sexual, seja masculino, feminino, não é essa questão que vai definir uma pessoa. O que define uma pessoa é todo esse conteúdo emocional, mental, por último mesmo, essa questão física. Por isso que a gente tem que ter uma visão de, como é que eu vou dizer, paciência, né? Eu costumo dizer, paciência com a gente primeiro e depois com os outros, né? Porque ninguém pode dar para os outros que não tem dentro de si. E a paciência é uma virtude tão importante que vale a pena o sacrifício para conquistar a paciência, né? Então, acho que eu esqueci de alguma coisa, alguém me lembra aí? Ai, que mais a gente pode lembrar que... vamos lá falar um pouquinho da questão de risco da cirurgia. Sim, é uma cirurgia demorada, ela é em torno de 6 horas, mais ou menos 6 horas, um pouquinho, varia de caso a caso, né? E cara, essa é a parte difícil, né? É muito cara, porque envolve hospitalização 3 dias, envolve médicos, aí vai médico, anestesista, instrumentação, que tem as pessoas que fazem a instrumentação, tudo bem, nada. Fazem a instrumentação, né? Cirúrgica, que chama, né? Que é ficar separando lá o que vai usar.
E tudo isso tem um custo, e é um custo muito elevado. E devido assim à falta de políticas públicas nessa direção, por outras questões que a gente estava comentando, essa semana o Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública para que o IBGE, isso é um assunto que a gente já estava conversando dias para trás, para que o IBGE incluísse ali nos questionários, né? Tem vários questionários no IBGE, não sei detalhar, mas tem, por exemplo, tem a PNAD, que é Pesquisa Nacional Domiciliar, tem o PNS, que dá origem ao Plano Nacional de Saúde, esse que tem que constar. Esse tem que constar, inclusive, não só o gênero, mas também a orientação sexual, porque as políticas públicas têm que atender a todos, sem exceção, né? Não é só... Tem que atender a todas as parcelas da população, principalmente as minorias, né? E nós estamos aí nessa parte das minorias. Por quê? Porque envolve saúde pública. Então, por exemplo, no meu entendimento, claro, né? Posso estar errado, pode ter um entendimento melhor que o meu, mas suicídio, transfobia são questões de saúde pública. Por quê? Porque o dia que isso entrar na política pública governamental, e eu estou falando em todos os níveis, federal, estadual, municipal, independente de quem seja o governante de plantão, que eu gosto de falar isso, né? Mas o mandato que estiver exercendo aí tem que ter uma visão totalitária, né? Totalitária no sentido de poder realmente, como é que eu vou dizer, atender todas essas demandas, né? Certo? E a grande questão, sabe, não é nem tanto essa questão do valor da cirurgia, que é elevadíssimo. Eu mesmo, não pensa que é fácil para mim não, que não é não, tá? E eu estou batalhando até junto a um advogado para que vá ao plano de saúde, para a gente tentar conseguir que o plano de saúde assuma essa responsabilidade. O que acontece na prática? O plano de saúde não prevê essa cirurgia. Isso é básico, né? Eles não prevêem. Depois eles dizem assim, que a Associação Nacional de Saúde, ANS, não obriga os planos para esse tipo de cirurgia. Já viu um negócio desse? Então, qual a única alternativa que sobra para a gente? A única alternativa é entrar na justiça, judicialmente. Judicialmente. O plano não cobre, nenhum momento. Aí veja só, você paga o plano de saúde ininterruptamente. A Associação Nacional de Saúde inclui ou tira determinadas cirurgias a cada 2 anos. Então analisa, vamos supor que houvesse uma vontade da Agência Nacional de Saúde, acho que esse é o termo, de incluir a CRS. Isso não existe, tá? Só vamos supor. A última resolução tem que esperar 2 anos. Aí você vai ter que esperar 2 anos. Olha, já não basta você ter que esperar 1 ano por cada psicólogo e psiquiatra. Aí tu vai esperar 2 para a ANS teoricamente incluir. Não tem chance, não tem condição. E eles não incluem. Exatamente por isso. Porque é uma cirurgia cara. Mas ela, quando se trata de saúde pública, questões de saúde pública, se essa cirurgia ela estivesse incluída nas políticas públicas do Brasil, a ANS teria que incluir lá também. Entendeu como é que o negócio funciona? Então você tem IBGE, que pesquisa e gera política pública. Aí tem o Plano Nacional de Saúde, que relata ao Ministério de Saúde o que é necessário na área de saúde, né? E você tem os planos particulares, seja corporativo ou não, que ficam ali, né? Tipo, se mandar eu faço, se não mandar eu não faço. E aí a ANS, como não existe a inclusão desse tipo de cirurgia num contexto amplo de política pública, existem os órgãos aí que atendem e fazem atendimento e fazem cirurgia. Só que a fila de espera é, nossa, enorme. E muitas mulheres trans, infelizmente, nessa espera de fila, elas não esperam, elas não aguentam esperar. E aí vem a parte que nem vou ficar falando, porque é muito complicado e triste, né? Quando alguém não vê nenhuma alternativa, acha que uma alternativa de autoextinção seja válida. Não é, mas entenda, eu fiz uma pesquisa na CVV,
nesse grupo, né, de voluntários, e lá ficou muito claro para mim que ninguém por vontade, nem o suicida, já que concluiu, ele tinha o desejo de tirar a própria vida. O problema é que ele deixou o pensamento dele caminhar na direção de não tem saída, não tem saída, não tem saída, a única saída é aquela, e não é. Mas a pessoa suicida não vai para terminar a própria vida. Ela vai porque ela não enxerga saída nenhuma. Por isso que é importante a gente ter empatia, solidariedade, compaixão, conversar com essas pessoas, porque é muito importante isso. Isso é uma coisa muito importante, importantíssima, sabe? Vale mais do que qualquer outra coisa. Então, assim, voltando à questão das políticas públicas, Plano Nacional de Saúde, essa informação que o IBGE agora está sendo obrigado a divulgar, que é orientação sexual, ajuda. Porque a orientação sexual vai definir uma política pública, por exemplo, de saúde, voltada para anticoncepcional, voltada para uso de preservativos e tantas outras, sabe? E tantas outras, que eu nem sei explicar porque não é minha área, né? Mas essa é a forma do Estado funcionar, do organismo, do Estado, da instituição funcionar. Então a gente tem que brigar, a nossa briga hoje é para que o IBGE faça parte dele lá, inclua lá. Tem uma briga aí posterior que envolve a Secretaria Nacional de Segurança Pública. De que forma? Humanizar os boletins de ocorrência. Olha só, é incrível. Na língua portuguesa tem gênero, número e grau. Até onde eu aprendi, tenho certeza que vocês aprenderam isso também, né? Então, é gênero, não é sexo. Gênero. Número, grau. Então, no IBGE, tem sexo. Nos boletins de ocorrência, sexo. Porque não vem gênero. E no campo gênero, você define o que é. Agora, quando você coloca nessa estatística do IBGE e nessa estatística das delegacias, e qual a consequência dos boletins de ocorrência? Vai gerar política nacional de segurança pública. E vai gerar qualidade e melhoria nos protocolos de atendimento de ocorrência para as pessoas trans. Então, é isso que é enxergar de maneira que eu chamo ampla, né? Ampla com resultado. Então, o IBGE, agora o Ministério Público Federal está exigindo, nossa, eu estou adorando isso, porque, felizmente, existe alguém que enxerga essas coisas, né? Então, enxerga e cobra. Então, agora, pelo que eu estou ouvindo, pelos jornais, né, que eu li, em maio, acho que é maio, se não me engano, 25 de maio, acho que é 25 de maio, não tenho certeza, mas é maio, o IBGE vai divulgar a pesquisa brasileira nacional sobre orientação sexual. Isso é um grande passo. Isso é uma coisa fantástica, e quebra tabu, esses paradigmas falsos, crenças limitantes, essas coisas assim que não dá mais para, em pleno século XXI, a gente ter que lidar com isso, sabe? Enfim. Finalizamos sobre isso tudo, já falamos do tipo de cirurgia, os tipos. Eu estou citando mais o que é mais usado, porque existe outro também, que é usando um pedaço do intestino para fazer a neovagina, entre aspas, para ter um ganho de lubrificação. Só que, o que eu disse, intestino. A lubrificação vai ser da onde? Do intestino. Então, assim, existe um risco de ter um problema posterior, pós-operatório, de mau cheiro. É óbvio que vai ter. De onde veio aquele espaço? Para mim, isso só de pensar assim, para mim, tanto que essa técnica, ela só usa essa técnica quando as outras técnicas não funcionarem. Ou seja, não é a técnica que eles chamam Gold, padrão ouro. Padrão ouro Gold é a inversão peniana, né? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção, pelo carinho, pelo tempo.
E foi muito bom conversar com vocês, agradeço aí a presença, desejo um excelente final de semana e eu vou continuar aqui para aquecer, por causa do frio aqui do sul, vou tomar o meu whiskyzinho, porque o conhaque acabou, vou comprar depois conhaque. Aqui no sul é vinho, conhaque e whisky, não necessariamente nessa ordem, mas os três esquentam nesse período, né? E aí a gente se aquece, claro, né? Tem aquecedor, tem lareira, essas coisas assim também. Então tá. Obrigada pela atenção, carinho, por tudo que vocês são. E desejo também um excelente final de semana, com muita saúde e paz, junto aos amigos, familiares, aos entes queridos e tudo de bom. Até mais. Até mais. Tchau.